Olá, espero que todos estejam muito bem. Bem-vindo ao canal Princípio OrgBR. Eu sou Samuel Cunha e nós estamos fazendo um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. O sol existe para dar luz, calor e energia. Os pássaros cantam e as árvores dão frutos. Mas e o ser humano? Para que existe? Muitas vezes o Senhor Jesus usou o símbolo da árvore para falar sobre o nosso propósito. As árvores precisam da luz do sol, de água e de cuidados. De igual modo, eu e você precisamos da Palavra de Deus, do Espírito Santo e de perseverança para que possamos dar frutos para a glória de Deus. Você existe para dar fruto e isso são boas obras. Você nasceu para amar. Quero ler com você Mateus capítulo 21, do versículo 18 ao 27. Você tem fruto? Acompanhe na sua Bíblia. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridades faz isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se má disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensava entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Vamos comentar do versículo 18 ao 22. Em um jumentinho, Jesus entrou em Jerusalém na semana da Paixão. Ele expulsou os comerciantes e fez milagres, expondo o orgulho, a avareza e a inveja dos religiosos. Agora, nós temos a maldição de uma figueira, um evidente símbolo daquele Israel. Tem aparência, mas não tem frutos. Vamos ver detalhes desse trecho da Palavra de Deus. O relato de Marcos, acho que devemos começar por aqui, nos informa que a maldição da figueira foi feita na manhã de segunda-feira, ficando seca no dia seguinte, na manhã da terça. Este é um bom exemplo de algumas aparentes divergências, como nós vemos em outros vídeos, dos 4 evangelhos, o que é natural. Se você imaginar 4 testemunhas diferentes testemunhando algo, difícil mesmo vai ser eles serem exatamente precisos e contarem a mesma história. Neste caso, aí nós teríamos que desconfiar dessas 4 testemunhas. Mas aqui nós temos 4 testemunhas que estão buscando na sua memória relatos para testificar que eles viram, viveram e puderam ser testemunhas de tudo aquilo que Jesus Cristo fez. Então, talvez Marcos foi mais específico e explícito em dizer que Jesus passa numa segunda e amaldiçoa aquela figueira. Mas no dia seguinte, na manhã da terça-feira da semana da Paixão, os discípulos observam e veem ela ali toda seca.
tá certo? Então é apenas um detalhe que nós encontramos nos evangelhos. Vamos lá. Se um animal tiver consciência, vai preferir morrer representando o Cristo do que ter uma morte natural ou para servir de alimento. De igual modo, essa árvore foi privilegiada, pois foi usada para transmitir uma mensagem divina para bilhões de pessoas até hoje. Então, talvez muitas pessoas podem ler esse texto e a primeira impressão que tem, há muitos movimentos hoje de proteção da natureza e a Bíblia defende isso, mas às vezes existe um exagero nisso, quando a natureza ou até mesmo os animais têm mais valor do que o ser humano. Então, uma forma de pensar olha, Jesus está aqui fazendo com que uma árvore seque, que cruel, né? Pode ser um pensamento bastante infantil, mas pensando bem de uma maneira espiritual, aquela figueira foi privilegiada de poder ser usado de exemplo, de transmitir uma mensagem para bilhões de pessoas. Então, se uma árvore tivesse consciência, eu acredito que espiritualmente a criatura estaria muito contente e alegre por ter sido útil para o Criador. Tá bom? Então, aqui acredito ser um comentário necessário para este texto. Vamos lá. Um comentário do Spurgeon. A figueira produz os frutos antes das folhas. Então, se primeiro vem os frutos e depois vem as folhas, né? Então, obviamente, se você vê de longe, obviamente, aquela figueira tinha toda a aparência, tinha tudo o que tinha necessário para que a pessoa pudesse encontrar nela frutos. Mas não foi o que aconteceu. Então, o Spurgeon nos deu aqui uma informação a respeito da figueira. Então, primeiro os frutos, depois as folhas. E quando Jesus viu, vendo as folhas, esperava ter ali frutos, mas não foi isso que aconteceu. Vamos lá. Agora um comentário do Risby. A figueira simboliza Israel. Olha que interessante. Aqui talvez temos a principal mensagem desse texto, a principal aplicação e mensagem desse texto. A figueira simboliza Israel, o que retrata a religiosidade aparente, porém estéril, sem frutos de Israel. Então, meu irmão e minha irmã, a primeira aplicação óbvia e intencional desse texto é que Jesus está amaldiçoando aquela figueira, porque ele estava vindo até Israel, indo da sua última Páscoa, a sua Semana da Paixão, e não encontrado fruto para aqueles que tinham a palavra de Deus, para aqueles que tinham da onde viria o Messias, da onde tinha os profetas, os patriarcas, um povo escolhido, um povo eleito, um povo aonde Deus decidiu e elegeu e escolheu para manifestar a sua glória, onde tinha o templo. Eles tinham tudo para dar frutos para a glória de Deus, mas não conseguiram produzir, tá certo? Então essa figueira, em primeiro lugar, ela simboliza Israel. Vamos lá. Falando sobre Jerusalém, Spurgeon diz: possuía pretensão religiosa e apresentava entusiasmo vão, mas estava destituída de arrependimento, de fé e de santidade, que são muito mais importantes do que formalidades religiosas. Então, Risby fez o seu comentário falando que a figueira era um símbolo de Israel, e o Spurgeon ainda nos dá mais detalhes ainda do que seriam isso, Eles tinham toda a formalidade religiosa. Nós vemos, por exemplo, nós já estudamos isso em Mateus 15, aonde se preocupavam com o tipo de vestes que iriam ter, em purificar a mão, os alimentos, os pratos, a cama, e assim sucessivamente. Tinham muita formalidade, muita religiosidade, muita cerimônia, muita religião exterior e aparente para ser visto pelas pessoas, mas o seu coração estava impuros. Nas palavras do Senhor Jesus, que nós vamos estudar em vídeos mais adiante, no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, nós vamos ver, era como um sepulcro caiado.
né? Olha de longe e fala: olha que bonito, tá todo enfeitado, tá todo aparente, bonito, mas dentro dele está podre, dentro dele há impureza, dentro dele há algo muito impuro que para o judeu ainda tem um peso muito maior do que a nossa cultura, que tinha na lei de Moisés, para ficar bastante, muito distante de corpos de mortos, tá bom? Então eles tinham a formalidade, mas faltava arrependimento, fé, santidade e muitas outras coisas, como amor, como bondade, como perdão, como sinceridade de coração, tá bom? Vamos lá. A figueira sem fruto, seca, tem duas mensagens. Primeira, o julgamento contra a hipocrisia, ou seja, tem aparência, mas não tem frutos. Essa é a primeira mensagem, né? Um julgamento contra a hipocrisia. E a segunda, o poder da oração com fé. Então, meu irmão e minha irmã, nós temos aqui duas excelentes mensagens, importantíssimas mensagens. Observe como o Senhor Jesus tem nos ensinado, e a própria Bíblia como um todo nos ensinado, a respeito da oração e da sua importância, como orar, o propósito, né? E por que orar. Então aqui nós temos também, além do julgamento, também uma mensagem sobre a oração. A respeito do julgamento, é evidente que o Senhor Jesus Cristo está dizendo: olha a figueira, nunca mais nasça fruto de ti. E aquela figueira é um símbolo de Israel. Ele está dizendo: Israel, acabou o prazo, venceu a paciência, nunca mais vai ter fruto em Israel. Então, essa foi uma palavra de julgamento sobre Israel. Ali é uma espécie de parábola, teologicamente, né? É uma espécie de parábola. Aquela figueira é uma parábola contada a respeito de Israel. Tá bom? Então vamos lá. Falando um pouquinho sobre oração. O princípio: tudo o que pedirdes em oração crendo, o recebereis, é bastante abrangente e um cheque em branco. Mas o fator crendo é o ponto de equilíbrio, né? Então, o fator crendo é o ponto de equilíbrio. Muitas das vezes, meus irmãos, nós podemos ler a Bíblia e ter a falsa impressão de que nós podemos pedir o que quiser para Deus e Ele vai nos ouvir, vai nos atender e é obrigado a responder nossa oração de acordo com os nossos desejos, tá? Mas não é essa a mensagem de Deus. A mensagem das Escrituras não é essa. Nós vamos ver muitas orações na Bíblia que não foram respondidas. Muitas orações na Bíblia que pediram e Deus não respondeu. Posso citar uma? Paulo pedi a Deus 3 vezes para que retirasse o espinho da minha carne. E Deus me respondeu: eu não vou tirar, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Deus, por misericórdia, explicou para Paulo o porquê, qual o motivo daquele espinho na carne, que era para que ele não se orgulhasse da excelência das revelações que ele tinha recebido, pelo privilégio que ele tinha recebido dos mistérios do reino de Deus. Tá certo? Então, nem toda a oração. A Bíblia diz que nós não sabemos como pedir, nós não sabemos como orar, tá bom? Então, não entenda aqui que Jesus está dizendo: olha, pede o que você quiser e Deus vai ser obrigado a te atender. Primeiro, Deus vai ouvir todas as orações, mas nem todas serão atendidas. Em segundo lugar, aqui nós temos o ponto de equilíbrio, que é crendo. E crer, meus irmãos, é uma palavra profunda, porque crer tem a ver com fé. E pense comigo e com você: o que é fé? De modo prático, o que é fé? Fé é você acreditar no que Deus disse. Então, e crendo é o que? É Deus te dar uma mensagem e você orar para que aquela mensagem se conclua na sua vida. Sabe aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse? Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Ou seja, assim na terra como no céu. Me manifesta a nós, governa a minha vida, nos ajuda, revela a nós a tua boa vontade, revela a nós o seu querer, os seus planos, os seus projetos, e para que nós possamos orar em harmonia e sermos um com o Pai,
no nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, a oração aqui, o que Jesus está querendo dizer é: busque a Deus, descobrir a sua vontade. E quando Deus revelar para você a vontade dele, seja por meio da leitura das Escrituras, seja por meio da pregação da palavra, seja por meio de um sonho, ou de um testemunho interior, ou por outras formas, quando Deus manifestar para você e revelar para você a vontade dele, você pega esta vontade e passa a orar de acordo com a vontade dele. Então é esse o caminho que Deus está dizendo. E quando isso acontecer, tudo que você pedir, crendo, será feito a Deus. Por quê? Porque você creu naquilo que Deus revelou primeiramente para você. E isso que Deus revelou para você já é a própria vontade dele. Agora eu coloco um ponto importante aqui. Muitas coisas não acontecem na minha e na sua vida porque nós não oramos. Deus está falando para mim e para você, por diversas formas, como eu já disse, pelas Escrituras, pela pregação, por sonhos, pelo testemunho interior, por meio de profetas, por qualquer forma Deus está falando comigo e com você, uma vontade que Ele tem, mas nós vamos sempre falando, não quero, rejeito, e aí acabamos, obviamente, não orando por isso, né? Quando na verdade, quando Deus manifesta uma vontade para mim e para você, o cenário ideal é que nós possamos estarmos dispostos a renunciar o nosso desejo e se submeter à vontade do Pai e passar a orar. Amadureça-nos para que possamos a nossa vontade ser a sua vontade e que a vontade do céu esteja em harmonia com a vontade da terra na minha vida, tá certo? Então, acredito que essa é a lição que Jesus está querendo dizer aqui. Deus vai revelar para você a vontade dele, você entende isso, às vezes você recebe isso, às vezes sem entender e às vezes sem concordar, mas você passa a orar para que venha o teu reino e que seja feita a sua vontade nessa situação, tá bom? Então, vamos aqui. Falei bastante, mas acredito ser uma informação extremamente necessária nesse ponto. Fé é acreditar no que Deus disse. Já falei sobre isso, né? Presunção é agir independente de Deus. Então, fé está em um extremo e presunção, né? Então vamos colocar assim, dúvida, né? Dúvida está em um extremo e presunção está em outro extremo. O equilíbrio entre esses dois extremos é fé. O que é dúvida? É Deus revelar algo para você pela palavra ou de alguma forma e você duvidar da palavra de Deus. E o que é presunção? É você admitir algo e passar a agir de uma forma deliberada e louca sem Deus ter te direcionado. Fé é o equilíbrio entre esses dois extremos. É você ouvir a voz de Deus, aceitar, admitir, concordar e passar a orar para que essa vontade seja realizada. Então, dúvida está em um extremo, presunção está em outro. A fé é o equilíbrio e eu acredito que é o cenário ideal para mim e para você, tá? Presunção é fazer uma loucura sem direção e esperar que Deus resolva a nossa situação, tá bom? Vamos lá. Ore fundamentado na palavra. Por exemplo, use o Pai Nosso. Meus irmãos, se você tem dificuldade em começar o seu dia com a oração, ore o Pai Nosso. E aqui não estou dizendo para você recitar como um robô o Pai Nosso. Não, mas use o Pai Nosso como um esboço, por exemplo. Você pode pedir por paternidade, para que Deus seja o seu Pai. E aqui eu precisaria de muito mais tempo para explicar tudo isso, né? Você pode pedir por santidade, é o segundo pedido, né? Santificado seja o teu nome. E isso não quer dizer que o nome de Deus não é santificado, mas que a sua vida santifique o nome de Deus através das boas obras. Direção, né? Venha a nós o teu reino. Então peça por direção sobre o seu dia, sobre as suas decisões. Sustento, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí você pede pelo seu trabalho, pela sua vida financeira, né? Pela comida, pelo seu abrigo e tudo mais, tá? Perdão, olha que ponto importante, você detalhar os pecados que você teve durante o seu dia, né? A sua semana, o seu mês, e aí você pede perdão para Deus com sinceridade, proteção, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, proteção contra o pecado, proteção contra os demônios, proteção contra a sua carne, proteção contra este mundo e muitas outras coisas que você pode pedir proteção, como por exemplo, de assalto, de doenças, de morte, livramentos, e assim sucessivamente você pode
pedir isso para Deus. E olha que legal, você fazendo a oração do Pai Nosso, usando ela como um esboço para a sua oração, você estará pedindo tudo aquilo que é vontade de Deus. Então você está orando algo que você vai ter certeza que Deus vai te atender. Óbvio, se você orar com fé e também com sinceridade. Não basta você pedir perdão, pelo seu pecado, sendo que a oração do Pai Nosso diz: perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Então, como é que você pode pedir perdão pelo seu pecado se você não está disposto a perdoar o seu irmão? Está com o seu coração cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de ressentimento. Então, ore fundamentado na palavra de Deus. Por isso que é necessário fé, por isso que é necessário você ter sinceridade de coração. Você pode falar uma coisa, mas o seu coração está distante, tá bom? Então, além disso, pense, por exemplo, que Deus quer salvar a todos. Vou deixar aqui as referências na palavra de Deus, aonde comprova isso. Deus quer salvar a todos. Então, não pense assim: eu não vou orar para aquela pessoa porque agora é com ela. Agora é ela que tem que resolver. Eu já pedi. Não. Pedir, buscar, batei. Tá bom? Assista novamente o vídeo de Mateus 7, que você vai aprender ali, tanto do versículo 1 até o 12 aproximadamente, você vai ver como lidar com pessoas difíceis. Então, você não tem que ficar pregando para essa pessoa, mas pelo contrário, você precisa orar por ela, e orar com intensidade. Se a oração não funcionar, jejue. Se a oração e o jejum não funcionar, ore, jejue em grupos. Se a oração e o jejum não funcionar em grupos, ore de madrugada, busque, bata, não desista dessas pessoas, tá bom? Por quê? Isso é a vontade de Deus, tá bom? Além disso, por exemplo, vamos imaginar que você é solteiro e você quer se casar. E você fica pedindo para Deus preparar uma pessoa que você se apaixonou, e sente atração, só que essa pessoa é uma pessoa que não é um seguidor ou uma seguidora do Senhor Jesus Cristo. Então você já está orando algo que a palavra de Deus não apoia, que a Bíblia diz: contanto que seja no Senhor, falando a respeito do casamento, tá bom? Então, você precisa estudar a Bíblia, compreender a palavra de Deus, tá? Para que você possa orar aquilo que já é uma revelação da vontade de Deus. E Deus não é assim porque Ele quer só que o que Ele pensa seja feito na sua vida. Toda a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. O maior beneficiário sou eu e é você, tá? Vamos lá. Eu concluo esse bloco, tá? Assim. Portanto, você precisa examinar a sua vida. Se não serve a Deus apenas pela aparência exterior ou por palavras, ore ao Pai e peça graça para amá-lo de todo o coração, alma, entendimento e força. Esse é o tipo de pedido que, se feito sinceramente, sempre é ouvido e atendido. Vamos comentar agora do versículo 23 ao 27. Jesus entrou em Jerusalém como um rei humilde. Agora, o nosso rei utiliza a sua arma mais poderosa, a palavra. Jesus está no templo ensinando e curando muitos enfermos, mas logo chegam os seus inimigos para questionar a sua autoridade. Vamos ver detalhes desse trecho importante da palavra de Deus. A pergunta dos religiosos: com que autoridade fazes isto? Está relacionada com a purificação do templo e a cura dos cegos e coxos no dia anterior. Então, os religiosos vêm até Jesus porque no dia anterior Jesus causou um tumulto. Ele pegou todos os comerciantes, ele expulsou os animais, porque eles tinham feito de um lugar sagrado. Se você ler lá em Êxodo, havia várias restrições de santificação do templo. Olha, não é qualquer pessoa que vai entrar aqui. Apenas o sumo sacerdote vai entrar uma vez no Santo dos Santos. Então haviam várias restrições de purificação. Para quê? Para que aquele lugar fosse um lugar sagrado, santo, tá certo? E ali eles tiraram tudo isso e começaram a fazer do templo um comércio, um lugar principalmente
com o propósito de lucro, da avareza, para dispor a avareza deles, tá? Então ali eles vendiam os animais, faziam um câmbio e atravessavam no meio do templo para cortar um atalho e assim sucessivamente, como nós vimos no vídeo anterior. Então Jesus chega naquele lugar e faz ali uma faxina, uma purificação. Ele expulsa os comerciantes e declara: esta casa será chamada casa de oração, tá bom? Então, a partir disso, por causa disso, eles estão fazendo esta pergunta. E também, em segundo lugar, pelos milagres e curas que Jesus está fazendo. Em vídeos anteriores e textos anteriores, nós vemos Jesus sendo acusado de expulsar os demônios pelo próprio Satanás. Então aqui eles estão questionando Jesus: quem te deu autoridade para fazer isso? Com que autoridade faz isso? Da onde é a sua autoridade e quem te deu autoridade? Essa é a pergunta exata dos religiosos para Jesus, especificamente para essa purificação do templo e também pelas curas e os seus ensinamentos, tá bom? Então vamos lá. Claramente, a pergunta tinha como propósito encontrar um meio de condenar Jesus. Então, meus irmãos, nós não podemos ler corações, mas as palavras nós podemos julgar. E nós já conhecemos as pessoas dos escribas e fariseus e saduceus, e nós vamos compreender mais ainda eles. Mateus 23 vai falar bastante do confronto de Jesus, do alerta, da advertência de Jesus, do protesto de Jesus com relação aos religiosos, tá? Então, nós vemos aqui que claramente a intenção deles era má. Pelas suas palavras, nós podemos encontrar isso, porque eles queriam pegar Jesus em uma cilada, tá bom? Vamos lá. Jesus responde com outra pergunta sobre a autoridade do batismo de João. Jesus não está mudando de assunto. João Batista foi um profeta enviado por Deus para anunciar o verdadeiro Messias. A autoridade de João era a mesma de Jesus dos céus. Então, ele está dizendo, e depois nós vamos ver nos vídeos seguintes, tá? Que eles rejeitaram a mensagem de João Batista, que é um símbolo da mensagem de Deus Pai, depois um símbolo da mensagem de Jesus e por último um símbolo da mensagem do Espírito Santo. Os religiosos rejeitaram, Israel rejeitou Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. E aí não tem mais mensagem para ser transmitida depois de ter rejeitado a própria Trindade, tá certo? Então aqui Jesus está questionando de onde foi o batismo de João Batista. Se eles respondessem isso do céu, e aí Jesus iria dizer para eles: poxa, então João Batista disse que eu sou o Cordeiro e eu sou o Messias, por que vocês não acreditam nele e também em mim? Tá certo? Então a pergunta de Jesus foi uma pergunta inteligente, sábia e de certa forma encurralou os seus inimigos, tá? Vamos lá. Os religiosos não estavam preocupados, preste atenção nisso, olha que interessante. Os religiosos não estavam preocupados com a verdade, mas com a consequência da resposta. E aí eu leio aqui Lucas 20, o versículo 5 e 6, que nos dá ainda mais detalhes disso. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará. Olha a preocupação deles. A preocupação deles era com a consequência, pois tem por certo que João era profeta. Então, mentem e respondem que não sabem. Então, a preocupação deles não era: olha, é a verdade. Eu preciso defender a verdade, custe o que custar. Não era essa a preocupação deles. A preocupação deles era com a consequência do que iriam falar. Então eles falavam: olha, se a gente falar que o batismo de João era do céu, Jesus vai falar: então por que vocês não acreditaram nele? Por que vocês não tiveram fé, não obedeceram e não fizeram o que João Batista ordenou que vocês fizessem? Se dissermos dos homens, vamos ser apedrejados, porque todo o povo tem certo que João era de fato um profeta enviado por Deus. Então, novamente, eles não estavam preocupados com a verdade,
Se era necessário mentir para poder se safar, assim eles fariam e assim eles fizeram. Tá bom? Então vamos lá. A pergunta de Jesus expõe o caráter hipócrita dos religiosos. Então veja só, a questão que Jesus fez trouxe de lá de dentro do coração deles para fora. A resposta deles já estava provando, já estava expondo o coração hipócrita que eles tinham. Por o seu exterior aparentava a religiosidade, mas a pergunta de Jesus extraiu o caráter hipócrita dos religiosos. Que eu e você não possamos ser assim, mas que nós possamos sermos verdadeiros e termos um coração como o do nosso Senhor Jesus, tá? No Sermão do Monte, Jesus já havia ensinado, e aí eu cito aqui Mateus 7, versículo 6: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem, mas pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Então, Jesus está dizendo um princípio, né? Se você tem alguma pessoa que é difícil, que você está tentando pregar a palavra de Deus para ela, e essa pessoa blasfema contra Deus, essa pessoa te xinga, essa pessoa quer te agir com violência com você, seja com palavras ou até mesmo com agressões, então pare de tentar convencer essa pessoa, de pregar para ela, de pegar a Bíblia e citar textos para ela. Não é esta forma que a palavra de Deus vai dizer para eu e para você, para nós tentarmos salvar essas pessoas. Mas sabe o que a Bíblia pede para eu e você fazermos? Para que nós possamos orar com intensidade para esta pessoa. Então, Jesus aqui, e aí eu até cito outra ocasião aqui, também se recusou a responder Herodes, interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Então o Senhor Jesus está aqui de novo com os religiosos. Olha, eu me recuso a responder essa pergunta de vocês. Lá na cruz do Calvário, os religiosos vão olhar para Jesus e falar: se o Senhor descer daí, se você descer da cruz, aí nós vamos crer em você. Faz um milagre. Em outros textos ele vai falar: faz um milagre que aí nós vamos crer em vocês. Tá certo? Então, Jesus se recusa. Eu não vou fazer milagre para vocês, eu não vou descer da cruz, eu não vou responder com que autoridade eu faço essas coisas. Sabe por quê? Porque eu posso falar o que for, vocês não vão acreditar. Eu posso fazer o que for, vocês não vão acreditar. Tá bom? Então, Jesus se recusa. Aqui nós temos um princípio. Eles eram, abre aspas, insalváveis. O coração deles era irrecuperável. Eles não tinham condições de serem salvos. Porque João Batista foi enviado e eles não creram. Jesus foi enviado e eles não creram. O Espírito Santo foi enviado e eles não creram. Então, se Deus foi enviado e não salvou aquelas pessoas, eles não creram na mensagem, então o que é que pode salvá-los? Tá bom? Então vamos lá. Eu concluo esse bloco com essas palavras. Portanto, Jesus é o Criador dos céus e da terra, sendo o Senhor de tudo. E eu deixo uma referência aqui de Colossenses 1, do 15 ao 19, para você usar como base. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Nós vamos aprender isso em Mateus 28. Não viva a falar mal ou perseguir a igreja, como estava aqui esses religiosos fazendo, pois Jesus zela pelo seu povo, que é desconhecido por nós. Eu e você não sabemos espiritualmente quem é a igreja de Cristo, quais pessoas participam ou não deste reino, tá bom? Então, você precisa decidir qual versão de Jesus você quer enfrentar, um amigo ou um juiz. Vamos agora aplicar nesse conteúdo da palavra de Deus. Jerusalém e o templo é um símbolo do nosso coração. A entrada triunfal é como aquele momento em que nós aceitamos a Jesus e o Espírito Santo vem morar em nós. A purificação do templo
talvez seria aquele momento em que Jesus faz uma faxina em nosso caráter, tirando o ódio, tirando a mágoa, tirando a prostituição, tirando as mentiras e muitos outros pecados, fazendo uma faxina em nosso caráter. A figueira seca pode ser uma representação daquele coração que tem tudo para frutificar, mas é estéril. Então, eu e você precisamos olhar para esses textos e examinar e aplicá-los na minha vida e na sua vida, tá bom? Vamos fazer outros tipos também de aplicações nesse conteúdo da Palavra de Deus. Fruto, o que é fruto, né? O tema desse ensino é você tem fruto. Então nós precisamos entender o que é fruto à luz da Palavra de Deus, tá? Fruto é uma combinação de coração e ações, tá bom? Esse é um ensinamento da Palavra de Deus quando nós combinamos vários textos que falam a respeito disso, tá? Por exemplo, nós temos o fruto do Espírito Santo. Está no Evangelho segundo João, eu vos escolhi para que vardes e deis fruto, né? Se você ver, por exemplo, em Mateus 13, a parábola do semeador, está falando também a respeito de fruto, e muitos outros textos, inclusive esse daqui também. Nós temos essa alegoria, essa metáfora, essa comparação, essa ilustração para a nossa vida, comparando também com uma árvore e frutos, tá bom? Então, o que é fruto, tá? Fruto é uma combinação de coração e ações, e obviamente não estou falando de coração, aquele órgão do nosso corpo responsável por bombar o sangue, né? Não é isso, mas falo do coração, a área mais profunda do nosso ser, né? Aonde estão as nossas vontades, nossos desejos, aonde estão as nossas decisões, tá bom? Então, lá no coração humano. Em outros textos também chama de alma ou espírito, mas de qualquer forma é aquilo que está bem no nosso interior, tá bom? Então, fruto é uma combinação de coração mais ações. Por exemplo, arrependimento no coração e mudança de comportamento. Então, por exemplo, se alguém era ladrão e esta pessoa se arrepende, ele pega os bens que ele roubou e ele devolve para aquela pessoa. Isso é um arrependimento, tá certo? Então, eu estou apenas aqui dando um exemplo, né? Então, arrependimento no coração, ele vai ter uma evidência, né? Ele vai resultar em uma mudança de comportamento, tá bom? Então, vamos lá. Estou dando alguns exemplos aqui. Humildade no coração e serviço altruísta. Então, humildade não adianta você falar, olha, eu sou humilde, você ficar com palavras humildes, mas a humildade ela vai estar lá no coração e isso vai corresponder em ações como? Servindo o outro. Então, um serviço desinteressado, um serviço altruísta. Então, você vai servir o outro se considerando menor, sem esperar nada em troca. Essa é uma evidência da humildade, tá? Outro exemplo, fé no coração e obedecer um comando do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo te revela uma vontade do Pai, uma vontade de Jesus, uma vontade do Espírito Santo. Você recebe esta vontade e você obedece. Então não adianta, eu recebi aqui uma revelação, uma vontade de Deus, que Deus quer que, por exemplo, eu perdoe alguém, ou Deus quer que eu ore por alguém, ou Deus quer que eu jejue por alguém, ou que eu evangelize alguém, ou que eu transmita alguma mensagem, ou que eu faça algum tipo de doação, ou que eu vá em algum lugar. Então quando você recebe um comando, uma ordem do Espírito Santo, você obedece? Essa obediência vai ser uma evidência daquilo que da fé que você tem no coração, a sua atitude, você ir até aquele lugar, você realizar essa ação, será uma evidência desta fé, tá certo? Então, coração e fé é o que nós estamos, isso é fruto, tá bom? Então, vamos lá, dar outro exemplo aqui. Um amor no coração, perdão e bondade para o inimigo. Então alguém que, por exemplo, pediu emprestado e não te pagou, ou então alguém que falou mal de você, ou alguém que te prejudicou no trabalho, na escola, ou alguém que te agrediu, né? Ou em casos mais extremos ainda, que abusou de você, né?
Como que está o seu coração? Você está agindo com amor? Não estou falando aqui para você defender aquela pessoa, nem aprovar aquelas atitudes. Não, defenda-se, tá? Defenda-se de qualquer tipo de agressão, mas não revide, não pague com a mesma moeda. É assim que a palavra de Deus ensina eu e você, tá bom? Então, um amor no coração e retribuir o mal com o bem. De que forma? Perdoando e agindo com bondade, tá bom? Então aqui dei exemplos práticos do que é fruto, genéricos e que podem ser aplicados em toda a nossa vida, tá bom? Então vamos lá. A pergunta do ensino é: você tem fruto? Então aqui estou explicando para você o que é ter fruto, tá bom? Ore por tudo. Quero aqui um trechinho um pouquinho longo, mas vou deixar aqui o texto e também quero falar a respeito da oração aqui na aplicação. Ore por tudo com fé. Fé é acreditar no que Deus disse. Presunção é agir independente de Deus. Então, por exemplo, Jesus ele disse, né, usou, olha, se você olhar para uma árvore e falar para ela se secar, ela vai se secar? É isso que o texto está sugerindo para mim e para você. Então vamos tentar aqui ser bem literal. Se eu olhar para um monte, né, para um monte de uma maneira literal e falar: olha, monte, sai deste lugar e se transporte para o outro lugar. É isso que o texto está querendo dizer para mim e para você? O texto está querendo dizer para mim e para você olhar para uma pessoa e falar que aquela pessoa morra. É isso que o texto está querendo dizer? Olha, que apareça R$1 milhão na minha conta. É isso que o texto está querendo dizer, tá certo? Olha, que eu me transforme em milionário e que eu mude de cor, ou que eu passe e que eu emagreça e que eu que eu seja transformado na pessoa mais bonita do mundo. É isso, vamos pensar assim, sabe? Não sei se são bons os exemplos, eu sou péssimo em exemplos, mas estou dando aqui coisas, sabe? Que o texto às vezes pode nos fazer pensar que é algo, eu posso pedir o que quiser. Tudo o que pedires, crendo. E fé é acreditar no que Deus disse. Então, a oração tem que estar fundamentada naquilo que Deus disse, seja nas Escrituras ou naquilo que o Espírito Santo está testemunhando em seu interior. E o Espírito Santo nunca vai se contradizer. Ele nunca vai dizer para você, como eu posso dizer, não perdoar alguém, porque as Escrituras já diz para você perdoar. O Espírito Santo nunca vai dizer para você se vingar de alguém, sendo que as Escrituras estão dizendo para você perdoar. O Espírito Santo nunca vai apoiar o ódio. O Espírito Santo nunca vai apoiar um assassinato, um adultério, a mentira, a desonestidade, a avareza, a luxúria, a idolatria. Então não adianta você querer orar com um coração desse tipo. Tá entendendo? Então nós precisamos prestar atenção nisso. Vou dar aqui alguns exemplos, tá? A respeito de presunção, por exemplo. Presunção é ter condições e não ter um convênio médico. Então, olha, Deus, eu não preciso de convênio médico. Deus vai curar todas as minhas enfermidades. Deus te deu condições para ter um convênio médico. A não ser que o Espírito Santo te fale claramente que você não deva ter isso, né? Para que você ore a partir daquilo que o Espírito Santo te revelou, né? Isso vai ser uma presunção, você ter condições de não ter um convênio médico, você ter condições de ir em um posto de saúde e não ir lá, né? O próprio Jesus diz, os sãos não precisam de médicos. Lucas era um médico. Então, isso daqui, você não ir ao médico ou não ter um convênio médico, não é fé, é presunção, tá? Fé é crer que sua vida está nas mãos de Deus. Presunção é ter condições e não fazer o seguro do carro. Então, presunção é você ter condições e não fazer o seguro do carro, né? Aí você, não, mas eu não tenho condições. Aí você pega o dinheiro e gasta com bobagem.
gasta com coisas que não é essencial e não faz o seguro do seu carro, né? O ladrão rouba, né? Acumuleis tesouro nos céus, aonde a traça nem o ladrão rouba. Ou seja, Jesus está dizendo, na terra vai ter ladrão. Na terra você está vulnerável a ser assaltado, a ser roubado, tá certo? Então, faça o seguro do seu carro, tá bom? Porque você não fazer isso não é fé, é presunção, tá? Fé é confiar que mesmo assaltado, Deus está te protegendo, tá bom? Então, presunção é você ter condições de não fazer o seguro do seu carro. Agora, fé é você acreditar que mesmo sendo assaltado, Deus vai proteger você, tá bom? Os apóstolos foram perseguidos, eles foram presos. Então, eu vou crer que você não vai me atingir. Os apóstolos foram lá presos, né? Passaram por naufrágios, foram picados por animais, foram lançados em copa de leões, né? Lançados em arenas. Então, poxa, será que Deus não protegeu eles? Não somos imunes, não somos isentos. Mas isso não significa que Deus não está vendo, não está contemplando e que Deus não vai extrair desse sofrimento alguma coisa para amadurecer a minha vida, a sua vida, ou para glorificar o teu nome, ou para espalhar o Evangelho. Deus vai extrair alguma coisa boa do meu e do seu sofrimento, tá bom? Então, não tenha presunção, tenha fé, tá? Vamos dar outro exemplo aqui. Presunção é você, sem direção, entrar em uma dívida maior do que as receitas. Então, eu vou comprar aqui este carro de 200 mil reais, sendo que o seu salário é 2, 3 mil reais. Você não vai conseguir pagar a parcela, não vai conseguir pagar o IPVA, né? Não vai conseguir pagar o seguro. O que é fé? Fé é crer que você é sustentado por Deus. Então, não confunda presunção e fé. Eu já estou falando aqui de várias formas o que é dúvida, o que é incredulidade, o que é fé e o que é presunção, tá? Dúvida está em um extremo, presunção está em outro. O equilíbrio é você ouvir a voz de Deus, a direção, seja na revelação da Bíblia, na pregação ou no testemunho interior, na sua vida de oração. Quando você ouvir a voz de Deus, e você precisa criar o hábito de ouvir a voz de Deus, ter o discernimento do Espírito com você, ouvir a voz de Deus, você confiar naquela voz e agir de acordo e orar de acordo, tá bom? Então isso é fé. Quando você ouvir isso, você passa a orar naquilo que Deus previamente revelou a você. Muito bem. Dê os primeiros minutos do seu dia em oração a Deus. Então, muitas das vezes a gente sai pedindo a Deus e não temos um relacionamento com Ele. Então aqui vai uma dica que eu tenho sempre repetido isso aqui nos ensinamentos. Acorde e a primeira ação que você tenha, os seus primeiros minutos a Deus, e use a oração do Pai Nosso como um esboço da sua oração diária, tá bom? Crie esse hábito. Vamos lá. Aprenda e ensine a ir mais fundo nas questões essenciais da vida, tá bom? Então, aprenda e ensine as pessoas, seus filhos, a ir nas questões mais essenciais da sua vida, tá? Aqueles religiosos estavam questionando Jesus e Jesus estava ali fazendo outras questões também para eles, e que você venha também fazer questões importantes, sabe? Qual o seu propósito, para onde você vai após a sua morte, né? O céu existe, o inferno existe, Deus é verdadeiro, a Bíblia é a palavra de Deus e muitas outras questões que a Bíblia responde. Então que você possa aprender, estudar e também ensinar sobre as questões mais importantes e essenciais da vida, tá bom? Se a pessoa já provou ser cão ou porco, estou usando aqui essa alegoria, essa ilustração usada em Mateus 7, tá? Não insista, mas ore. Já falei isso aqui de diversas formas, diversos modos, tá? E repito novamente, se você tem aí talvez um marido, se você tem um filho, um parente, um amigo, que você insiste em ficar citando a Bíblia,
sabe, pregando para aquela pessoa, acusando, julgando, sendo severo nas palavras com ela. Olha, você vai para o inferno, você vai sofrer, Deus vai te julgar, Deus vai te condenar. Não é o método mais sábio de você convencer e salvar esta pessoa. Tente pregar sem palavras. Como? Com o seu testemunho, com o seu modo de viver, e no seu quarto, em oculto, ore por esta pessoa. É o melhor método para que você possa salvar esta pessoa, tá bom? Nós temos uma aplicação disso, por exemplo, o apóstolo Pedro, em sua carta, ele falando de uma esposa para com o seu marido, e a recomendação dele é exatamente essa, para que pregue sem palavras. Olha, é o melhor tipo de pregação, é a pregação sem palavras. Como? A pessoa vai observar o meu testemunho e o seu testemunho. Obviamente que aquela pessoa que der abertura, evangelize, pregue as escrituras, como o Senhor Jesus fez com Nicodemos, por exemplo, que foi até ele, e com a mulher samaritana, que ele também teve ali o encontro em João 3 e João 4. Tá bom? Então, se a pessoa der abertura, evangelize, pregue. Até para evangelizar você precisa ter direção, tá bom? Mas se a pessoa estiver resistindo, ore por ela. É o melhor que você pode fazer, tá bom? Eu concluo este ensinamento com essas palavras e com este desafio, e te peço para você fazer essa reflexão. Você tem todos os recursos para produzir fruto, que são boas obras, a palavra e o Espírito Santo. Se Jesus viesse até você agora, ele encontraria fruto ou folhas? Observe e examine o seu coração, que eu também vinha fazer o mesmo, e que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.